Bruna, pegando aqui um trecho agora da fala do presidente da República, Bolsonaro critica claramente o ex-presidente Lula sem, obviamente, deixar claro aí o nome dele. E me chama também bastante a atenção a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à regulamentação da mídia, né? Contrária a essa regulamentação da mídia proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso todo do Bolsonaro, ele cita 2 vezes isso e ainda reitera que no governo dele não tem essa história de acabar com reforma trabalhista. Ele acerta? Com certeza, Paulo. Sem contar, né, que ali naquele finalzinho ele força mesmo, ele vai em cima do discurso da liberdade, né, que no Brasil é inadmissível que as pessoas sejam censuradas, etc. Então, nesse sentido, o Bolsonaro ele está mirando diretamente a memória de um eleitorado que talvez, por estar insatisfeita, por não ter gostado muito dele, começou a repensar algumas das suas opiniões sobre o Lula. E aí ele está refrescando a memória desse pessoal para falar, será mesmo que vocês vão ter coragem de fazer isso com vocês próprios e com o Brasil, de apertar aqueles 2 números fatídicos na urna? Pensem bem, né? A gente tem visto isso em toda essa pré-campanha indireta que faz o presidente ao longo dos seus discursos. Nesse discurso também, além de ele fazer um balanço do que foi o seu governo, salientando os pontos positivos e sublinhando que foi o governo federal que comprou as vacinas, né? Que 70% da população escolheu sim aderir, né? Foi o governo federal que comprou essas vacinas, então é um absurdo dizer que a gente tem um governo antivacina, isso não cola, né? Foi importante o presidente ter falado isso, porque o presidente respeitou a liberdade de todos os brasileiros que quiseram se vacinar, tá? As vacinas têm seu mérito e o governo fez o seu trabalho de deixar essa disposição, também sublinhou isso. E claro, sempre sublinhando a questão da liberdade de expressão, porque o Lula fala claramente que ele vai censurar as redes, né? Então, a partir do momento que o Lula faz campanha contra si próprio, né, não custa pegar uma carona. Agora, Paulo, só queria fazer um comentário básico, assim, sobre tudo que eu ouvi na sessão. Tá? Uma coisa bem genérica. Quando eu fico ouvindo todos eles falarem, eu fico pensando assim, eu não quero ouvir lenga-lenga do Rodrigo Pacheco, eu quero saber quando é que vai ter alguém pautando o impeachment dos ministros do STF. Se os senadores quiserem votar contrariamente, tudo bem, mas pauta, porque tá ali, tem assinatura, tem razão, tem fundamentação. Eu não quero ouvir o Arthur Lira ali, com a sua linda gravata, falando gracinha e falando esse discurso politicamente correto. Eu quero ouvir a reforma administrativa ali na Câmara. Eu não quero que ele diga, isso foi feito. Tá, mas e reforma estruturante? Onde é que estão as reformas estruturantes? Então, assim, toda vez que tem abertura de trabalhos na Câmara, né, eu, como cidadã brasileira, me sinto meio feita de idiota por algumas dessas figuras que entra governo, sai governo, encontra uma maneira de comer um nacozinho do poder, né? Poder este que devia estar ao lado, devia estar com a sociedade civil e não com esses parasitas ali de Brasília.